Olá, olá! Bem-vinda, bem-vindo à minha casa, à sua casa, que é corpo, que é alma, que é espírito. E hoje eu vou ser bem direta, uma pergunta bem direta. Quando você ora com desespero, você ora com uma expectativa santa de que vai receber uma resposta. No Salmo 9, salmo que nós vamos meditar hoje, nós vemos Davi nos ensinando a fazer uma oração com esperança. Não olhando para o tamanho do problema que está diante dele, mas ativando os olhos do céu e esperando a resposta daquele que é grande, daquele que tem a palavra final. Então prepara aí o teu espírito, a tua alma, o teu corpo para aprender hoje a se posicionar com esses olhos do céu, com os olhos da fé. Vamos lá? Antes de começar, eu quero te fazer um convite. Todos os meses nós temos um encontro presencial e online, um encontro híbrido do Casa, Corpo, Alma e Espírito. Eu vou deixar aqui na descrição desse vídeo mais informações do encontro que a gente vai fazer esse mês e você é minha convidada. Agora vamos lá, vamos mergulhar no Salmo 9. Eu vou usar mais uma vez, como usei no Salmo 8, essa versão, essa Bíblia em linguagem contemporânea, e você pode sempre deve usar a sua Bíblia, pausar o vídeo quantas vezes for necessário, pegar o seu caderninho, fazer anotações de quais palavras, termos, expressões e inspirações que esse texto traz para a tua vida, especialmente nesse momento. Esse aqui é mais um Salmo de Davi, um hino, né? Uma canção. Davi era um artista, um poeta, e aqui a gente presta bastante atenção nos verbos que ele usa. Da versão aqui, a mensagem nós lemos assim: sou grato a ti, ó Eterno, de coração. Registro em livro as tuas maravilhas. E aí fica a dica para quem não faz isso ainda. Eu adoro registrar as minhas orações diárias, tenho meu caderninho. E às vezes eu registro toda ela, às vezes pontos específicos daquilo que eu tô trabalhando, daquilo que eu tô, como que eu tô derramando meu coração diante de Deus. E ele fala isso aqui, ó: eu registro em livro as tuas maravilhas. De tão alegre assovio, dou risada e pulo bem alto para cantar teus louvores, ó Altíssimo. Esse aqui é um adorador. Versículo 3 e 4. No dia em que meus inimigos viraram as costas e fugiram, eles tropeçaram em ti e caíram com a cara no chão. Assumiste o comando e puseste as coisas em ordem. Quando precisei de ti, lá estavas, cuidando de tudo. Primeiro ensinamento que o Salmo 9 nos traz, essa oração que espera. Orar com esperança, porque às vezes a gente só tá ali colocando o nosso desespero diante de Deus e não que haja nada de ruim em relação a isso, mas a gente só tá às vezes vomitando palavras. Agora quando a gente vai até o Eterno com esperança, é algo diferente. É como se a vitória já tivesse acontecido, é isso que ele fala aqui, porque ele tá no meio de muita perseguição, de muito problema. Davi foi um cara que enfrentou muitas guerras e não é diferente nesse momento aqui. Mas ele ora como se a vitória já tivesse acontecido. Ele ora com fé. Fé é a certeza das coisas que a gente ainda não vê, né? Tá lá em Hebreus. Versículo 7 e 8. O Eterno controla o meio de campo. Ele vê e põe em ordem, ou põe ordem na bagunça do mundo. Ele decide o que é certo para nós, homens deste mundo, e dá aos humanos o que eles merecem. 9 e 10. O Eterno é um abrigo para os abatidos, um santuário nos tempos difíceis. No momento em que você chega, encontra descanso. Você nunca se arrepende de ter batido nessa porta. Aqui nós vemos um homem que conhece o Eterno, conhece o nome dele, o caráter dele, e isso faz com que ele o enxergue, não só ao olhar para ele, mas olhar para a vida, que ele olhe com os olhos dos céus. Essa é a chave do Salmo 9.
Essa é a chave do Salmo 9. O versículo 10 é o versículo chave. Mais lá embaixo, no versículo entre o 17 e o 20, porque aqui nessa tradução está tudo misturado, o pobre já não ficará anônimo, já não haverá humilhação para o humilde. Esse é aquele que sabe com quem está falando. E aí eu destaco na nova tradução internacional, na NVI, o versículo 10. Os que conhecem o teu nome confiam em ti, pois tu, Senhor, jamais abandonas os que te buscam. Que nós possamos orar com esperança. E é isso que nós vamos fazer hoje durante a nossa prática do corpo. Clamar com esperança, com os olhos do céu e com os olhos no céu. Amém? Vamos agora então olhar com a perspectiva do Salmo 9 para a nossa família, para o nosso sistema familiar, com essa visão sistêmica. E mais uma vez eu trago aqui as âncoras, os representantes para nos representar, para me representar. Eu vou escolher aqui um representante bem pequenininho, bem pequenininha, para nos representar hoje. Aqui estou eu, pode ser você. E aqui, a mãe. Aqui, o pai. Aqui, os nossos avós. E Deus me falou algumas coisas quando eu estava meditando, estava pedindo para Ele como que eu trago o Salmo 9 para a visão sistêmica e a partir da visão sistêmica, como que eu olho para esse Salmo? Como que eu trago ele para a minha vida? Então, quando eu olho para o meu sistema, de novo, é muito importante que eu entenda o meu lugar dentro do sistema. Muitas vezes, quando eu não sei, quando eu estou confusa com relação ao meu lugar, eu julgo o que aconteceu aqui. E aí eu vou para esse lugar de juíza, sendo que no Salmo 9 a gente entende que tem apenas um único juiz, é ele que tem a palavra final. Mas então eu saio do meu lugar e eu começo a julgar as dores, as coisas que aconteceram de ruim, de errado, os crimes, muitas vezes, sei lá, assassinatos, os divórcios, as brigas, as confusões, os roubos. E aí desse lugar, com essa postura, ou a partir dessa postura de julgamento, eu me perco dentro do meu sistema e eu vou para um lugar muito ruim, muito ruim. Então, primeira pergunta é, como que eu olho para o meu sistema? Eu olho de um lugar de julgamento ou eu olho de um lugar de sim? Foi assim que a vida chegou até mim. Essa é a primeira pergunta. Uma outra inspiração que esse salmo me dá é muitas vezes quando eu enfrento problemas concretos, reais hoje, aqui, eu posso tanto olhar para a minha vida quanto olhar para o meu sistema e olhar com esperança. Talvez, imersa nesse problema atual, eu não consiga ver uma resposta, não consiga ver esperança, mas é possível que há 5 anos, há 10 anos, eu tenha vivido algo muito difícil. E lá ele estava. As coisas se organizaram, ele veio e colocou ordem. Então, quando eu olho lá para trás, eu posso também ter esperança. Tem um versículo bíblico que fala, né? Quero trazer à memória aquilo que pode me dar esperança. E eu também posso aprender com as dores do meu sistema. Muitas vezes, imersa nos meus problemas aqui atuais, eu posso olhar para trás e pensar, minha mãe passou por algo muito parecido, minha avó sobreviveu a algo muito dolorido. E ao olhar para esses homens e essas mulheres do meu sistema, eu posso ganhar força ao sentir as mãos do meu pai, as mãos da minha mãe, bem firmes, a presença deles em cada célula do meu corpo. E aí quando eu vou para a vida e quando eu enfrento os desafios diários, os desafios atuais, eu posso muitas vezes encontrar esperança, olhar para a força, para aquilo que eles viveram lá atrás, cheia de imperfeições, mas eu olho com honra, eu honro esses homens, tudo que eles viveram, e eles podem também. A história deles pode me trazer esperança, pode
às vezes, iluminar o meu caminho. Eu nunca me esqueço, quando eu fui para o seminário teológico, um grande amigo, um mestre, um pastor Timóteo, me falou: Nicole, lá no seminário você vai enfrentar várias crises e muitas perguntas vão surgir. E dito e feito, aconteceu. Quando a gente vai para a universidade, inclusive, a gente vive isso, é um momento de muitos questionamentos. E eu me lembro que ele falou assim: nesses momentos, se apegue em Deus, mas não apenas em Deus. Não esqueça das suas experiências, das experiências que você teve no passado. Olhe para elas. E ainda que você esteja questionando tudo ao seu redor, olha para trás e encontre esperanças. Quando a gente olha para o nosso sistema, a gente pode ir para um lugar de desesperança, mas a gente pode ir para um lugar de esperança. Esses homens, essas mulheres, nos fizeram chegar hoje até aqui, com vida, para viver aquilo que a gente tem que viver hoje, para enfrentar aquilo que a gente tem que enfrentar hoje. Bora lá, com esperança, com os olhos do céu. Vamos lá então agora trazer o Salmo 9 para o corpo, e já quero dizer que eu não deveria praticar de meia. Yoga nós praticamos com os pés descalços, primeiro porque é mais seguro, não escorrega, e segundo porque é bem importante a gente sentir o nosso pé, e a meia acaba atrapalhando. Aqui tá muito frio, como nós vamos fazer poucas posturas, eu vou ficar de meia, mas sugiro fortemente que você, se possível, tire a sua meia. Não sei como é que você está aí. Vamos lá então. Primeira postura de hoje é sentada, isso mesmo. Então você vai sentar, o famoso Sukhasana, e você vai puxar o bumbum assim pro lado e sentir os isquios, os dois ossinhos bem encostando no chão. Os seus pés aí, sinta os seus pés, as suas pernas firmes. E aí você vai trazendo também uma atenção pro baixo ventre aqui, pro seu abdômen, de forma que ele fique firme, sabe? E vai trazendo uma firmeza pro seu tronco, pra sua coluna, colocando a sua coluna ereta. Talvez você esteja um pouco curvada, então vai percebendo se a sua coluna está ereta, se os isquios estão tocando no chão. E vai trazendo atenção para essa postura que parece ser tão simples, mas traz consciência para ela. E desse lugar de consciência, e o sol vem e o sol vai, vocês estão vendo a luminosidade? Desse lugar de consciência, descanse as suas mãos aqui, nos joelhos, e aí perceba se o seu ombro está tenso, porque agora você pode descansar os ombros. A coluna fica ereta, ativa, mas os ombros podem descansar. O pescoço também, verifique se há alguma tensão nele. E aí quando você estiver bem consciente da forma como você está sentada, nessa postura, com intenção, você pode então entrelaçar as suas mãos atrás do seu corpo. Vou mostrar aqui. Alonga aqui seu ombro, quem sabe une as escápulas. E desse lugar nós vamos olhar para cima, ativando o nosso olhar do céu. Olhe para cima e peça, Senhor, ativa o meu olhar. Muitas vezes o meu olhar está preso, cego com os problemas desse mundo. Eu decido olhar com os olhos do céu. E aí a gente vai olhar para baixo e fazer essa posição consciente. 4 vezes, olha para o céu. Expira, olha para baixo. Inspira, olha para o céu. Braços ativos, coluna ativa, abdômen ativado. Expira, olha para baixo. Escápulas ativadas. Inspira, olha para o céu. Expira, olhando para baixo. E uma última vez. Inspira, olhando para o céu. Expira,
olhando para baixo, descansa aí as suas mãos. E aí, se possível, vamos dar mais uma alongada aqui no pescoço. Faz um círculo aí com a pontinha do seu nariz, um círculo no ar. Duas vezes para um lado. E agora a gente volta para o outro lado. Coloca a consciência nessa nova postura diante de Deus, uma postura de esperança. Não mais de desespero. Porque você sabe para quem você ora. E agora a gente vai se colocar de pé. Vamos fazer a estocada baixa. Um bom alongamento para as nossas pernas. Então a gente vai começar com a perna direita em cima. E aí, se você tem alguma lesão no joelho, alguma dificuldade, eu gosto de sempre dobrar o tapetinho. Você pode fazer assim. E perceba se a sua perna direita, o joelho está em 90 graus com seus pés, com seu pé. É bem importante que esteja assim. E essa postura, é importante que a gente também dê atenção para como que fica a nossa lombar. Então encaixa aí a sua lombar para que você não fique assim. Encaixa a lombar. Os pés podem ficar assim mesmo. Essa é uma primeira postura, tá? E a ideia, se você quiser, você pode fazer simplesmente assim. Ou você pode também fazer ela um pouquinho mais ativada, abrindo um pouquinho mais a perna, percebendo se continua, o joelho tem que ficar em 90 graus, mas aí você aumenta aqui esse ângulo e esse alongamento. Só que é importante que seu abdômen esteja ativado para não sobrecarregar a lombar. E aí desse lugar ou daquele primeiro lugar, onde ficar melhor para você, você abre as suas mãos em V e você então olha para o céu. Desse lugar de abertura para a resposta daquele que tem a palavra final. Sinta as suas pernas alongando, a força e as suas mãos, ombros para baixo, não precisa estar tenso, as mãos em V, intencionalmente se abrindo para aquilo que Deus quer fazer na tua vida. Pode ser que esteja tudo uma bagunça quando você olha para baixo e para o chão, mas quando você olha para o céu, você tem esperança, fé nas coisas que você ainda não pode ver. Depois de 4 inspirações e expirações aqui, a gente vai fazer do outro lado. Dá uma compensadinha aí, dá uma mexidinha na perna direita e aí a gente troca de lado. Então você coloca a sua perna esquerda à frente e aí de novo você pode ficar aqui apenas, ativando o seu abdômen, tomando cuidado com a sua lombar, sentindo as suas pernas e fazer apenas um leve alongamento aqui, que pode não ser leve para você, ou você pode ativar, dar uma abertura um pouquinho maior, deixando em 90 graus a sua perna da frente, perna esquerda, ativa o abdômen, perna de trás descansada, porém alongada, verifique se não está sobrecarregando a lombar. Inspira, postura de V, a abertura para aquilo que o Eterno tem para fazer na sua vida. Ativa, Senhor, os olhos do céu em mim, que eu olhe com esperança, porque eu sei quem Tu és. Tu és o justo juiz. Tu tens a palavra final. Inspira.
Expira. Uma última inspiração. Eu costumo ficar 4 inspirações. Expira. E aí a gente desce. Dá uma alongadinha aí na sua perna esquerda. E aí nós vamos fazer a estocada alta. Essa foi a estocada baixa. Muito parecida e completamente diferente. Agora o nosso pé atrás vai ficar ativado. Nossa perna vai ficar ativada. Perna direita na frente. E o pé ele pode tanto ficar assim, mais ativado, como assim. A perna não precisa ficar esticada não. Você pode dobrar. O importante é que o pé da frente esteja firme no chão. Perna direita aqui, no caso, que é a perna que está à frente, com o joelho em 90 graus. Ativa aí o seu abdômen. Verifica da mesma forma como que está a tua lombar. Não ficar assim. Ela precisa ficar olhando para o chão. E aqui, 90 graus olhando para lá, todo o corpo, quadril. E aí você pode colocar a mão em prece. Perceba a força que tem as suas pernas, a força que ele dá para os seus pés. A força que você recebeu dos seus ancestrais. Você tem tudo o que você precisa para enfrentar tudo o que você tem para enfrentar hoje. Com esperança. Contemple com os olhos da fé. Última inspiração. E volta. Dá uma chacoalhadinha aí. E agora a gente vai fazer pro outro lado. Sempre tem que fazer dos dois lados. Então dá uma abertura maior, dá um passo para frente, né? Como se você desse um passo na direção da fé. 90 graus aqui, o joelho da frente. E aí você pode tanto ficar assim, com ela dobrada, quando você pode dar uma esticada. E aí cada um aqui vai poder ampliar mais ou ampliar menos. O importante é que a sua lombar esteja protegida pelo seu abdômen ativado na direção do chão, né? Não pode soltar, tem que ativar. E aí quando você encontrar uma posição bacana, que ela tá ativada, você pode ficar assim. A sugestão aqui você coloque novamente suas mãos em prece, em oração. Aquela oração de esperança. E agora você vai dar o estímulo para suas pernas e sentir novamente a força que o Eterno te dá, a força que chegou até você por meio do seu pai, da sua mãe, dos seus avós e de todas as suas histórias. A vida chegou. Recebe deles a força que o próprio Eterno deu a eles, chega até você. Tudo o que você precisa para viver os desafios de hoje. A perna direita pode estar tremendo um pouquinho, tá tudo certo. São apenas 4 inspirações longas e expirações. Você pode sempre pausar o vídeo e ficar mais aqui. E aí, volta. E nós concluímos com a postura do cadáver. Que eu gosto de dizer que é a postura do não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Então, corpo ao longo do tapetinho. Deita aí. Entrega o seu corpo àquele que é o justo juiz. Braços ao longo do corpo. Fecha os teus olhos. Se você está fazendo isso na parte da manhã, fique pouquinho só aqui para não cair no sono.
Mas se já é à noite, você pode se dar um pouquinho mais de tempo. Aproveita dessa postura. Perceba os benefícios dessa rápida prática e vá assimilando no seu corpo, na sua alma, no seu espírito. Esse cântico, que é o Salmo 9, essa adoração àquele que tem a palavra final, porque você conhece o nome dele, quem ele é, as obras da sua mão. Você já teve experiências onde ele te sustentou e hoje você pode se entregar com fé. Fique aqui quanto tempo for necessário. Aqui eu me despeço, lembrando que esse mês nós temos mais uma vez um encontro ao vivo. Híbrido, você pode participar de qualquer lugar do mundo. Veja aqui na descrição do vídeo onde o dia e o horário do próximo encontro. E eu concluo com a saudação: o Cristo que habita em mim. Saúda o Cristo que habita em você. Até a próxima semana. Tchau, tchau.